Bom, pessoal, boa tarde. Prometo, antes de qualquer coisa, que vou liberar o código-fonte, tá? Na verdade, não tem código-fonte. Se tiver que compartilhar algo, vai ser no share.zabbix.com, tá? Na comunidade, obviamente, comunidade. Bom, antes de começar a minha apresentação, assim, eu assisti praticamente todas as palestras durante o dia, então isso vai facilitar um pouco o meu trabalho, porque eu não vou precisar falar de coisas que muitos de vocês já falaram aqui, né, e já debatemos exaustivamente. Mas eu não poderia iniciar essa apresentação sem antes agradecer. Primeiramente, queria agradecer ao Alexei por ter acreditado que nós aqui, né, eu me incluo, né, a comunidade se inclui, de ter acreditado que nós poderíamos sim sediar a Zabbix Conference aqui no Brasil, a Zabbix Conference da América Latina no Brasil. E isso, obviamente, está diretamente relacionado ao trabalho que a Unirede tem feito aqui no Brasil, na América Latina. E, além disso, eu gostaria de agradecer vocês, comunidade, aqui na pessoa do Del, da Dail e de outros que não estão aqui presentes, e dizer que é o seguinte: não existe empresa de software livre ou de open source que sobreviva sem a comunidade. A comunidade, ela é parte integrante do negócio, de qualquer organização que decida por esse ecossistema. Então, nós fazemos parte disso. Por pouco ou mais que você colabore, o Del mostrou números expressivos aqui, e essa comunidade no Brasil realmente tem feito um trabalho espetacular. Então, gostaria de agradecer. Atuo pouco, mas eu tenho visto que vocês têm feito um trabalho excelente. Obrigado por isso. Bom, então o tema da minha apresentação é monitoramento de vulnerabilidades com Zabbix HEL, que é o Red Hat Enterprise Linux, mas se aplica ao CentOS, ao Fedora e sistemas operacionais derivados, e o Security Plugin do i1. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Alessandro Silva, eu me especializei em segurança da informação, especificamente para Linux. Conheci o Zabbix em 2011, procurando uma ferramenta para monitoramento da minha infraestrutura. O parque mais complexo de Zabbix que eu administrei tinha cerca de 10 mil ativos, tá, num grupo grande de empresas de call center. Tá? Bom, atualmente eu trabalho como Technical Account Manager na Red Hat e o pessoal me chama de Zabbix Guy lá, né, porque eu sou o cara que incentiva e está sempre falando sobre Zabbix com os meus colegas e dizendo assim: poxa, mas por que não Zabbix e por que Negus, né? Então, enfim, a gente tem esses pegas para capar de vez em quando, internamente. Então, sou o Zabbix Guy na Red Hat, entre outros amigos que também estão lá. Ok? Uma outra coisa interessante, eu criei em 2011, 2012, não lembro, um grupo no LinkedIn chamado Zabbix Certified Specialists. Então, o grupo é muito pouco conhecido e movimentado. Eu convido vocês a se juntarem a esse grupo lá para a gente ampliar a discussão que já é feita nos outros canais. A nossa agenda basicamente vai ser essa. A gente vai falar aqui sobre o que é realmente uma vulnerabilidade e quais são os impactos que isso pode causar. Tá? Vou falar sobre como a gente pode monitorar essas vulnerabilidades e como é que o Zabbix pode ajudar nisso. Tá? Vou falar como é que funciona essa questão de segurança nos nossos produtos e em outros produtos da comunidade. E aí, no final, eu pretendo fazer uma demonstração, tá? Para vocês verem como é que isso realmente funciona. E aí, é até complicado, né, eu ficar falando para vocês aqui o que é uma vulnerabilidade. Certamente, muitos de vocês ou todos vocês sabem que é uma vulnerabilidade, né? A grosso modo, a gente poderia dizer que vulnerabilidade é uma falha num software que pode abrir uma brecha de segurança que pode ser explorada por um atacante, a grosso modo. Então, o que eu pretendo mostrar aqui é como nós, tá, administradores de uma ferramenta como o Zabbix, podemos usá-la para monitorar essas possíveis vulnerabilidades. Okay? E aí não dá para falar de vulnerabilidade sem falar do que o CVE diz para nós. E aí a gente tem que dizer por que da importância de monitorar essas vulnerabilidades. Para quem não conhece o CVE é um mecanismo que é mantido pela empresa chamada Mitre, tá? E lá eles identificam, classificam
as vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades têm uma nomenclatura, um código, né? Tem CVE e um númerozinho lá de ordem que classifica essa vulnerabilidade. Então, normalmente, quando você vê uma vulnerabilidade como saiu esses dias, lá do Samba, não sei se vocês estão acompanhando, o Badlock, né? Que tem uma vulnerabilidade lá que parece abrir uma brecha para um man in the middle. Então, rapidamente, essa vulnerabilidade, quando ela é identificada, eles lançam uma CVE, tá, que pode ser reportada por qualquer um de vocês ou pelo fabricante do produto, e isso recebe uma classificação e uma descrição no banco de dados, tá, deles. Tá, e essa vulnerabilidade ela é classificada de acordo com o score. Tá, e aí isso tem a ver com a MITRE, tem a ver com o fabricante, tem a ver com o NIST, tá, e aí a gente define uma severidade, se é média, baixa, alta, enfim, não importa. Tá. Bom, então esse é um gráfico que eu retirei do MITRE. Tá? Você vê que a cada ano a gente tem um crescimento enorme do número de vulnerabilidades, sem contar as vulnerabilidades que não estão mapeadas aqui. Então, posso dizer para vocês que as vulnerabilidades aqui são bem maiores do que estão mapeadas pelo MITRE. Tá? Daí a importância de monitorar isso. E aí, quando a gente está falando de vulnerabilidade, vou até reafirmar o que alguns de vocês falaram aqui. Negócio. Né? Qual é o impacto que uma vulnerabilidade potencialmente explorada pode causar no negócio? Eu posso ter perda de integridade das minhas informações. Imagina uma situação onde uma informação confidencial, por exemplo, da tua empresa, foi parar nas mãos de pessoas que não deveriam receber essa informação. Então, eu tenho confidencialidade, eu tenho integridade das minhas informações, e tudo isso precisa ser protegido. Né? Porque é o meu negócio que está envolvido. Tá? Então, daí a importância da gente monitorar essas vulnerabilidades. É claro que isso é só um pedaço da fatia do bolo. Tá? É claro que monitorar não vai evitar que essa vulnerabilidade seja explorada, mas eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte para garantir que uma brecha de segurança conhecida, tá, não comprometa o teu ambiente. Okay? Algumas empresas têm os seus CSIRTs, né, que são as equipes de resposta a incidentes, ou a ERISE, como o pessoal chama no Brasil. Tá? A Red Hat tem a equipe dela, que responde rapidamente a esses incidentes, mas certamente algumas empresas de vocês, normalmente fabricante de software tem isso, a empresa normal ela tem a sua equipe de segurança da informação, mas os fabricantes de software, até inclusive perguntei para o Alexei, na palestra dele, como é que as Abixia tratavam essas questões de segurança da informação. No nosso caso da Red Hat, sempre que uma vulnerabilidade é identificada, como essa do Badlock que eu informei anteriormente, o nosso time entra em ação rapidamente para disponibilizar uma errata. Tá? Então, a ERISE ela é responsável por fazer essas investigações e prover esses patches de segurança para a correção dessas vulnerabilidades. Tá? E aí, como eu falei, isso tem a ver com o impacto, tem a ver com a severidade, e aí o tempo de resposta vai depender disso. Especificamente do Red Hat e derivados. Tá? A gente tem a figura do Security Advisor, do Bug Fix e do Enhancement. O Security Fix é o que eu estou falando aqui especificamente. São as vulnerabilidades que se transformam num potencial errata para a correção dessa vulnerabilidade. A gente tem os bugs, que não necessariamente são um problema de segurança, mas podem ser, porque se eu tenho um bug no software que faz com que aquele bug cause uma brecha de segurança, ele pode ser classificado também como uma falha de segurança. Tá? E os enhancements, que são as novas funcionalidades, não tem muito a ver, mas é só para vocês terem ideia como é que funciona. Eu coloquei aqui um gráfico para vocês verem como é que seria, basicamente, a quantidade de erratas que são geradas nas versões. Né? Eu peguei um gráfico aqui do RHEL 6, vocês podem ver que a quantidade de vulnerabilidades e erratas baixas, né, as baixas e moderadas, são em maior escala. Tá? Estou mostrando tudo isso para vocês entenderem como é que os ABICs posteriormente vai poder ajudar a monitorar isso aqui. Tá? Bom, só para dar um overview aqui, né, como é que funciona o backporting. Né? À medida que você desenvolve o kernel, por exemplo, e aí você vai desenvolvendo o kernel, qualquer pacote, eu estou colocando o kernel aqui como um exemplo, você coloca isso em desenvolvimento, à medida que essas correções vão sendo feitas na versão upstream,
isso, o backporting é feito para o nosso produto comercial. Então, esse é o principal motivo que você tem um produto da linha Enterprise mais estável do que o produto da comunidade. Então, foi identificada uma falha de segurança, um bug, isso automaticamente é portado para a versão Enterprise comercial. E aí, as vulnerabilidades críticas elas são corrigidas num tempo bem mais ágil do que na versão upstream. Tá? Tá, e o que a gente vai precisar monitorar aqui? Né? Infelizmente, a gente ainda tem a figura dos servidores físicos, né? E a gente precisa monitorar esses caras. Então, a solução que eu vou apresentar, que na verdade é uma ideia, ela vai ser útil para você monitorar tanto servidores físicos quanto servidores virtuais, rodando em qualquer hypervisor, seja VMware, seja KVM, seja Zen, enfim, não importa. Tá? Você vai conseguir monitorar também as instâncias da nuvem. Então, se você tem um cloud server ou se você tem um container, essa solução é completamente aplicável. Tá? E por que você precisa monitorar? Muitos de vocês já falaram aqui nas apresentações sobre essas motivações. Tá? Primeira coisa é a seguinte, você precisa manter vigilância no que está acontecendo na tua infraestrutura. Tá? Se você não conhece a tua infraestrutura, alguém vai conhecer, e da pior maneira possível. Então, você precisa conhecer a tua infraestrutura e você precisa mapear o que está acontecendo. Então, você precisa ficar de olho. Tá? E usar Bix como uma ferramenta de monitoramento para te ajudar nisso. Outra coisa é a questão da manutenção do ciclo de vida do produto. Né? Tem gente que liga um servidor na rede, instalou mal e porcamente e esquece o servidor lá. Você não dá manutenção do servidor, você não aplica patch, você não tem um servidor de log centralizado que vai reportar as informações para esse cara. Então, você simplesmente instala e esquece. Não tem ciclo de vida na infraestrutura do cara. Tá? E outra questão é a parte de gerenciamento e compliance. Muitos de vocês precisam atender algumas regras específicas, como o PCI DSS da vida. Então, você precisa ter a tua infraestrutura de acordo com uma série de parâmetros que foram estabelecidos. Então, você precisa gerenciar e você precisa manter o seu servidor em compliance. Tá? E como é que o Zabbix, no final das contas, vai poder ajudar a gente nisso? Tá? Só para reafirmar aqui, muitos já falaram aqui, todo mundo já conhece o Zabbix, eu não vou me estender, mas a gente vai atuar nessa camada aqui, ó, na camada de trabalhar com a agente. Né? A gente sabe que pode trabalhar com SNMP, a gente sabe que pode trabalhar sem agente, mas a gente vai trabalhar aqui numa solução onde a gente vai monitorar as nossas instâncias da nuvem ou meu servidor físico ou virtual com o agente Zabbix. Tá? E aí você pode usar checagem ativa, passiva, enfim, não importa, como você preferir. Opcionalmente, você vai poder configurar lá para receber notificações, enfim, mas eu vou trabalhar aqui só com dashboard por questões de otimização. E qual a solução que vai resolver o nosso problema? Tá? A solução é utilizar o Zabbix com o Hell e o plugin de segurança do i1. Tá? Eu não sei se quem já ouviu falar do plugin de segurança do i1 aqui. Beleza. Pouca gente. Bom, até um determinado tempo, você tinha que instalar o plugin de segurança do i1, tá? Para que essa feature estivesse disponível. Hoje, esse plugin ele já foi integrado ao pacote do i1. Então, antigamente, você precisa instalar um pacote, hoje você não precisa mais, ele está integrado ao i1. Okay? Então, você vai ter o sistema operacional, você vai ter o plugin de segurança do i1, né? Entre aspas, e o Zabbix. Tá? Opcionalmente, você pode usar qualquer outro sistema operacional baseado no Hell, seja Fedora, seja CentOS, e o caso do Atomic. O que é o Project Atomic? Eu não sei se vocês conhecem, mas é um sistema operacional específico para hospedar containers. Tá? A solução que eu vou mostrar para vocês aqui agora, eu estou com o Zabbix Server, o Zabbix Database, rodando em containers. Tá? E eu vou simular isso aqui. O Project Atomic, a gente tem uma versão comercial, mas você pode baixar lá, se for em projectatomic.io. Tá? É uma versão que você só roda containers. Ela é enxuta, otimizada, tá? Baseada no Hell. Okay? Então, vamos lá. O que a gente teria que fazer aqui, ó, basicamente? Entre aspas, novamente, instalação do plugin de segurança do i1, tá? Se a gente estiver trabalhando com Hell 6. Eu vou trabalhar com o cron para ele agendar esses relatórios de segurança. Tá? E eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso lá na frente. O que a gente vai fazer para gerar os itens? A gente vai usar o user parameter. Tá?
Alessandro, poderia usar uma outra solução? Sim, talvez vocês tenham uma solução melhor. O Thiago mesmo falou dos módulos aqui, talvez por questões de performance. Enfim, mas como eu não sou desenvolvedor e eu não quero compartilhar o código-fonte depois, então preferi fazer com o user parameter. Tá? É brincadeira. E aí, enfim, criar o template que eu chamei, por convenção, de RHN Security. Tá? E aí, nesse template, a gente vai ter os itens, triggers, gráficos, enfim, o que você quiser. E eu vou criar um script de checagem que vai no dashboard checar servidor. Exemplo, eu tenho um servidor que recebeu uma notificação que está com algumas erratas pendentes. Eu, dentro do dashboard, na tela principal dos Zabbix, no dashboard, eu vou conseguir chegar quais são as vulnerabilidades que aquele servidor tem. Okay? Bom, o passo a passo aqui, basicamente, como eu falei, instalação do plugin de segurança do Yum. Isso aqui é a moleza. Esse comando Yum Update Info, ele vai gerar esse relatório de vulnerabilidades, tá? Que vai te mostrar exatamente o que eu falei lá atrás. Os security updates, os bug fixes e os enhancements. E eu vou usar essas informações, vou coletar isso via user parameter e vou alertar no meu dashboard. Okay? E aí eu posso usar um cron tab, eu poderia usar, por exemplo, o agente Zabbix para executar esse comando, enfim, eu poderia fazer de diversas maneiras. Tá? Bom, no user parameter, o que eu fiz aqui basicamente? Um script shell tosco, tá? Que coleta essa informação do plugin de segurança do Yum, ok? E guarda essa informação num campo. Tá? A gente tem uma questão lá que às vezes ele retorna um valor em branco. E aí eu coloquei ali, ó, se ele retornar um valor em branco, se ele não retornar nada, coloca 0. Basicamente é isso. Então, eu tenho aqui 7 campos, tá? 7 itens via user parameter que vão retornar as informações para o meu Zabbix. Ok? Em relação ao relatório de vulnerabilidades, o que eu vou fazer? Novamente, utilizando o plugin de segurança do Yum, eu vou conseguir saber quais são os CVEs, quais são as severidades e qual é o pacote que vai corrigir aquela vulnerabilidade. Novamente, utilizando o plugin de segurança do Yum, que é esse aqui, com esse comando que vai gerar esse relatório chamado Vuln Report. Okay? Agora vamos para a demo. Estão conseguindo enxergar? Beleza. Bom, como eu falei, eu vou fazer demonstração com containers. Eu tenho alguns containers rodando aqui. Tá? Dentre eles, Zabbix Server, certo? E Zabbix Database. Eu tenho alguns containers já rodando, mas, de qualquer forma, eu vou criar aqui para vocês verem como é que funciona. Tem um script aqui que, na verdade, vai criar 10 containers. Por que eu preferi fazer dessa forma? Porque, imagina eu criar 10 máquinas virtuais em alguns segundos. Não vou conseguir. Um container eu consigo facilmente. Então, eu estou com um script aqui que está criando 10 containers rodando o Hell, e esses 10 containers estão rodando o Zabbix Agent lá, e eu vou coletar essas informações via user parameter. Ok? Fiquem à vontade para me interromper se vocês quiserem, ok? Não aguarda até o final. Ok? Eu criei 10 containers e vocês repararam que isso demorou aí no máximo 20 segundos. Está aí os meus containers. Por convenção, eu só defini que o nome do meu container é um server traço alguma coisa, ok? E eu disse que ele vai receber o sufixo de 20 a 30 aqui no sec. Eu joguei num for, basicamente, ok? E quando esse cara aparecer nos Zabbix, ele já vai aparecer. Eu tenho uma regra aqui de... Eu tenho um action que faz um discovery, ok? Para fim de demonstração. Já já ele vai aparecer aqui. Então, assim, ó, o que foi fundamental para eu poder implementar essa solução para mostrar para vocês? Tem um recurso que eu até fiquei na dúvida, e até perguntar para alguém e acabei esquecendo, que se chama Host Metadata. Eu acho que isso foi incluído agora nos Zabbix 3. Não? Já tem muito tempo? Eu não tenho acompanhado muitas releases. Muito tempo? Show.
Então, eu não conhecia, definitivamente, eu não conhecia essa feature. E aí, quando eu vi, eu falei assim, bom, eu vou usar isso para fazer a minha demonstração. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente coloquei nesse campo host metadata a palavra container, e na minha action, eu defini que, olha, vai lá no meu Zabbix Agent, ou vice-versa, e se o host metadata for container, você pega esse cara e faz um auto-register. Basicamente é isso. Já deve estar aqui. Bom, eu não vou esperar não, eu vou prosseguir, tá? Para não atrasar, daqui a pouco ele vai aparecer. Bom, então, ó, que vai acontecer? Aqui no meu dashboard principal, ele vai aparecer assim, ó, basicamente. Ó. No server 10, eu tenho 13 atualizações de segurança pendentes, eu tenho 13 patches pendentes. Tá? E aí, eu consigo ver isso aqui, tanto aqui no dashboard, ok? Meu mouse está horrível aqui. Apareceu, né? Tá vendo? Aqui no meu dashboard, nos meus dados recentes, já está aparecendo, ele coletou quantas erratas eu tenho disponível para cada situação. Ok? Vamos ver se ele já apareceu. Aqui. Já apareceram aqui. Ok? Bom, vamos aqui no template. Queria mostrar para vocês o template. Pode falar. Você colhe algum dado do dashboard do script? Não, não. Os dados são colhidos do user parameter. Tá? Eu tenho um arquivo lá, user parameter, que tem aquelas informações lá. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, o template basicamente é esse aqui. Tá? Enfim, vou clicar em um item aqui. Posso trabalhar com Zabbix agent ativo ou passivo, enfim, como vocês preferirem. Tá? Não tem mistério nenhum, tá, no template. Tá? O segredo ali, que não é segredo, é o user parameter. Tá? Como? Eu prometo que eu vou disponibilizar isso aqui no share.zabbix.com. E aí depois até coloco alguma coisa no GitHub, mas acho que lá no share, eu acho que é o melhor lugar para colocar. Beleza. Uma outra coisa que é interessante, ó, eu criei aqui. Você pode criar aqui, que eu estava chamando isso, inclusive, de Zabbix Insights, né? Que a gente tem um produto semelhante lá que faz alguma coisa do tipo. Então, eu posso criar aqui alguma coisa chamada Zabbix Insights, que vai me dar uma visão de como está a minha segurança em relação à minha infraestrutura. Tá? Então, aqui, nesses gráficos, eu consigo ver claramente que, nesse caso desses servidores aqui, eu tenho tanto número de patches de segurança disponíveis, tá, para serem aplicados. Tá? Poderia, de repente, ter um dashboard com um gráfico maior que coletasse de um total desses servidores como é que está o meu ambiente em geral. Também poderia ter alguma coisa do tipo. Ok? Só queria mostrar aqui. Você perguntou sobre o user parameter, você queria ver, né? Não é isso? É? Já esclareci a tua dúvida? Tá. Aí uma outra coisa interessante aqui, ó, que é o seguinte. Eu tenho aqui os alertas, tá? Mas eu quero saber quais são as vulnerabilidades e quais são os pacotes de correção. O que eu fiz? Eu criei um script que é executado remotamente através do agente Zabbix. E esse script se chama ZBX Check Vul. Quando eu clico nesse script, ele traz para mim um relatório de vulnerabilidade do host. Ou seja, ele me diz qual é a vulnerabilidade, qual é a severidade dessa vulnerabilidade e qual é o pacote de correção. Tá? Gente, isso aqui é nada demais, é um script, sinceramente, tosco, tá? Mas que resolve o problema.
Aqui, ó. Está aqui. É um script que vai lá, executa aquele comando do plugin de segurança do Yum. Tá? Por algum motivo, ele não deixa eu executar direto o comando. Quando eu dou Yum update info, alguma coisa, ele trava no browser. E eu ainda não descobri o porquê. Então, o que eu tive que fazer? Eu fiz um script que chama um script. Tá? Então, o script lá, no Chrome, ele gera esse relatório para mim, e aí eu vou lá e consulto o resultado desse script. Funciona que é uma beleza. Tá? Como a definição de gambiarra é brasileira, né, então se aplica perfeitamente. Se bem que, nesse caso, nem considera gambiarra, né, porque é uma solução para resolver um problema que existe. Ok? O que eu posso mostrar mais para vocês? Então, só por curiosidade aqui, ó, isso aqui é só um Dockerfile, não sei se todo mundo aqui conhece Docker. É um arquivo que... Esse arquivo é usado para gerar o container, então ele pega a imagem e constrói a imagem. Então, eu tenho a imagem de um container com o Hell7, com os ABIX agente rodando, enfim. E aí eu vou e mando executar, quantos eu quiser. Okay? E aí eu coloco os scripts aqui que eu quero incluir nessa imagem, seja do agente, seja o script de segurança, enfim. Tá? E tudo que eu quiser colocar dentro da minha imagem vai estar aqui dentro dessa pasta e eu depois faço o build. Tá? Bom, gente, o que eu tinha para mostrar isso é simples, rápido. Não quero atrasar mais o nosso show também, mas eu vou liberar para perguntas, considerando que eu ainda tenho tempo. Ok? Então, vamos às perguntas. Lembrando o seguinte, ó, talvez essa não seja a melhor maneira de fazer, de implementar essa solução. Foi a maneira que eu encontrei. Sugestões são bem-vindas. Depois que eu adicionar lá no share.zabix.com, a gente pode até rediscutir isso e alguém, certamente, como disse o Adail, vai fazer coisa melhor, sem dúvida. E é bom que seja assim. Ô, Alexandre, na verdade, não é nem pergunta, é complementação. Primeiro, tu comentou a respeito de módulo, né? Eu conheci módulo hoje, mas eu já pude notar duas coisas. Não vale a pena tu fazer módulo para isso. Porque para fazer módulo, ou tu tem que ter uma API definida para o agente consultar, ou tu tem que ter uma biblioteca, tipo uma yum-security.h, para tu, em cima dela, desenvolver. Se tu, de um módulo, executar um command shell, por exemplo, ele vai igual abrir um fork e vai fazer outra coisa. Então, não vale a pena. Talvez dê mais trabalho, então, né? Não, é um trabalho inútil, essa é a verdade. Porque a otimização que você ganharia não vale a pena. Então, o jeito que está implementado está da melhor maneira. Show. A segunda questão, eu acho que é porque trava o teu script. É porque, quando você abre um shell, ele abre um pipe esperando o retorno da saída padrão. E aí isso não está sendo bem tratado. Por isso que tu primeiro joga a saída padrão em algum lugar. Do que você está falando? Do script lá? Do script que trava o teu browser, que tu falou. Vamos lá. Não vamos consertar ele agora. Só estou dando o motivo pelo qual ele trava. Não, eu quero entender o que você disse. Fala aí. É porque, ao executar um script... isso aqui que você está falando aqui? É aquele que consulta para te dar um relatório. Pode colocar, por favor? Muito obrigado. Fala aí. Quando você executa um script, seja ele qual for, certo? A partir de uma programação, ele vai ficar com o handle da saída padrão aberto. Por isso que o teu browser provavelmente está travando. Não, aqui não travou, não. Nesse aqui não travou. Por exemplo, eu segui o mesmo exemplo. Por exemplo, se eu rodar um yum update info lá e colocar a saída padrão, exatamente como está qualquer outro script aqui, qualquer um deles, como esse aqui do Nmap, ó, que detecta a vulnerabilidade também. Por exemplo, esse script aqui vai dar certo. Se eu usar o mesmo script que eu usei antes, com o yum update info, exatamente como está aqui, ele vai dar errado. Quer dizer, ele não dá errado, mas ele tenta executar. Como o yum demora um pouco para mostrar o resultado, então ele vai dar como se desse um timeout e não mostra o resultado. O handle que fica aberto. Basicamente é isso. Por isso que você executa dois scripts. Um joga a saída e o outro captura a saída. É uma forma de você burlar esse problema, mas provavelmente se tu tratar a saída do teu primeiro script, tu vai conseguir resolver esse problema. Legal. Tá? Bacana.
Mais alguma pergunta, gente? Aí, vai. Sou o Jairo, da EMAC São Paulo. Compatibilidade disso com o CentOS. Se tem alguma dificuldade, se você chegou a testar na plataforma? Não, inclusive, o container que eu estou rodando aqui, para que não fique dúvida, estou dentro do container Zabbix Server. CentOS 7.2. Então, o que se aplica perfeitamente lá, não só ao CentOS, mas ao Fedora. O que eu não testei ainda foi com distribuições Debian e derivados, porque eu ainda não tive tempo de descobrir exatamente como o Debian trata essa questão das DSAs, né, que acho que o Debian chama de DSA. Então, fiz uma pesquisa bem rasa para ver como isso funcionava no Debian, em derivados, Ubuntu, enfim, e não achei nada consistente como plugin de segurança do i1. E aí vai ficar como trabalhos futuros. Tá? Se alguém descobrir aí, seria legal saber. Como? apt-cron? E ele retorna assim? Aí complica. Mais alguém? Ô, Alessandro. Então, a respeito de vulnerabilidade de Debian, a Red Hat tem aquela ferramenta, né, Sideline. Sim. Ele já não mostra as vulnerabilidades, assim, ou só os pacotes para atualizar? Mostra. O fato é que é o seguinte, ó, o que ele está falando, a Red Hat ela tem uma ferramenta chamada Satellite. Tá? O Satellite é baseado na versão no Spacewalk, que é a distribuição da comunidade, e o Satellite 6 agora ele usa Foreman e Catelo. Tá? É um produto completo que faz tudo isso. Entretanto, o meu cliente, na época, é um cliente que estava envolvido com Jogos Olímpicos de 2016, inclusive, ele não tinha essa ferramenta. Ele precisava de uma ajuda para implementar alguma coisa para ter essa visibilidade. E aí a gente chegou nessa solução, entendeu? Então, sim, a ferramenta da Red Hat é excelente, o produto... Você vê, eu nem falei sobre ela aqui, poderia ter falado. Ela faz tudo isso, você consegue, inclusive, aplicar patch direto lá da Web Interface. Mas, como o foco aqui é Zabbix, e era como o Zabbix pode ajudar, eu preferi não comentar. Mas ela faz, sim. Até porque o foco do Satellite é outro, né? O foco do Zabbix é monitoramento, ao meu ver, monitoramento, inclusive, proativo, né? O Satellite não. O Satellite é uma ferramenta que ela está dentro da camada de gerenciamento e controle do sistema, né? Então, ela faz a parte de... Hoje já faz, por exemplo, gerência de configuração. Você tem um Puppet capado lá dentro hoje, dentro do Satellite. Não é um Puppet completo, mas tem um Puppetzinho lá. Então, a natureza da ferramenta é outra, a proposta é completamente diferente, mas ela faz sim, tá? Com certeza. Quem sabe, de repente, para trabalhos futuros, alguma coisa aí de integração do Spacewalk, ou do Foreman, ou do Catelo com os Zabbix, por que não? Né? Ambos os produtos são abertos, o código-fonte está disponível, falta só braço e gente querendo fazer. Tá? Mas não se esqueçam de liberar o código-fonte. Tiago, já era, cara, desculpa. Pegou, vai virar um meme, cara. Gente, se não tiver mais perguntas, eu agradeço a todos pela participação, pela persistência de ficar aqui até o fim, mas eu tenho certeza que não foi por causa da palestra, foi por causa do chopp. E, enfim, eu estou disponível, eu deixei meu e-mail aqui na primeira... Aqui. Meu e-mail é esse aí, alsilva@redhat.com. Enfim, estou aí no LinkedIn. Entrem lá no LinkedIn e se cadastrem lá para participar do grupo. A gente movimentar aquilo lá, que acho que é o grupo mais parado da comunidade Zabbix Brasil, é o do LinkedIn. E aí a gente vai trocando ideia. Tá? Obrigado, um abraço e até amanhã.